Ok. Tá. Ótimo, agora ficou bom. Bom, eu acredito que todos estão conseguindo ver minha tela, né? Hoje a gente vai começar pelo o contrário. Eu vou mostrar e vou compartilhar com vocês uma coisa já pronta e depois a gente vai partir para a aula para ver. Ah, ficou bonito isso aqui, tá legal, tá funcionando, mas como que foi feito isso, né? Então, começando aí pelo estado de vocês mesmo, o Rio Grande do Norte, né? O portal aí de vocês. Aliás, esse aqui nem é do Rio Grande do Norte, esse aqui é de Natal, esse aqui do estado. Tá todo mundo vendo, né? O que tá sendo mostrado aí, a minha tela aqui, ok? Vou continuar então. Entendo que tá todo mundo vendo aí. Ok, Ok, professor, Beleza. tá vendo aqui, viu? Tá jóia. Então, estamos eu não vendo sei aqui. se depois do início do curso ou se antes você já tem essa vivência, né? Vocês têm uma secretaria aí no estado de planejamento e finanças, onde traz, né, de acordo com a própria Constituição, todas as transparências e divulgações necessárias da pasta. E a gente está aqui estudando, né? Ele tem até todos os detalhes aqui. Só que assim, se você for pegar o estado do Rio Grande do Norte, você vem aqui na LOA e LDO, você pega a LOA, que é o que a gente está falando hoje, que seja, ele ainda está lá em 2020. Não está atualizado, né? Não tem a lei aqui de 2021 do estado. Ah, então tá errado. Bom, não compete a mim falar que está errado, porém a lei diz, claro, que a gente tem que estar com a transparência, ela tem que ser publicada e divulgada. Esse site deveria estar atualizado, né? A gente está aqui, ó, dia 25 de outubro, ele mesmo traz a data aqui, a hora, e no entanto ele só traz aqui as questões de 2020. Então isso é um erro, né? Se você quiser, então, a LOA de 2021, que é a que está em vigente, você não tem no portal da Secretaria de Estado? Bom, aqui não tem. Provavelmente vai estar aí na Câmara, na Assembleia Legislativa de vocês. Isso é grave? Bom, depende da política local, do Estado, enfim, mas é um desrespeito ao que está aí colocado no artigo 65, 167, 166. Bom, vocês viram até agora aqui no curso. Então, cabe a observação quem trabalha no Estado, quem é ligado ao pessoal aí do Estado, perguntar onde está a atualização das leis. Isso tem que ser público, né? Tem que ser colocado transparente aqui. Então, se brincar também, ó, vamos ver o PPA, deve estar só 2020. PPA participativo, bacana, tá vendo? Ó, esse está mais atrasado ainda, porque ele está em 2016 a 2019. Ele nem está com. Ou seja, esse site do Estado não está atualizado. Isso aí é uma questão que ou o povo, ou os vereadores, ou os deputados estaduais é que tem que ser provocados ou provocadores de atualização disso aí. Bom, mas assim, mesmo que esteja desatualizado, o que cabe mostrar aqui no estado de vocês é que tem toda a transparência, mesmo que atrasada, né, do que é necessário que se coloque dentro da LOA, da LDO e do PPA. Mas ele tem aqui de 2020, ó, a lei completa, né? E também, deixa eu só ocultar aqui para me ver. E também ele traz aqui um outro exemplo, o site da Prefeitura de Natal, que por sinal é um município que está bem mais organizado, né? Tá todo portalzinho aqui, aí você vem aqui, você tem planejamento, você clica no planejamento e orçamento, ele já vem para a transparência aqui, tem a LOA, ou se você quiser a LDO, os decretos ou o PPA, plano de salários, quadro de despesa, detalhamento da despesa, QDD, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, você clicando aqui, você baixa a LOA, a Lei Orçamentária Anual do Município de Natal, ano de 2021. Né?
E aqui você tem, ó, só para ilustrar elas, essa aqui é a do estado, como lá não está atualizado, eu só consegui pegar a de 2020, eu baixei lá. Então você tem aqui, ó, governador estima e fixa a despesa do estado do Rio Grande do Norte para o exercício de 2020. Então aqui a gente vai dar entrada hoje na aula para vocês entenderem por que ela colocou disposições comuns, por que ela fala separadamente de três orçamentos, né? O que seria isso, os valores que ela coloca. Em 2020, o Estado do Rio Grande do Norte estimava, né, uma receita de 12 bilhões e 838 milhões de reais. E isso na receita total, fiscal de seguridade social. Na de questão fiscal, 10 bilhões e 1 bilhão 953 dá quase 2 bilhões do orçamento de seguridade social, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí tem toda a questão, fixação da despesa, olha só, é engraçado, né? Ela mesmo coloca no Estado que vai arrecadar 12 bilhões e 838, certo? Junto todo, ao todo. Mas aí na própria lei, o Estado diz que vai gastar mais, vai gastar 13 bilhões e 200. Assim, é o país nosso, né? Isso aqui, a meu ver, não poderia ter passado, né? A gente estudou isso aqui, como que você autoriza? Então tem que ter alguma outra lei complementar ou algum decreto aí do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo em comum acordo que permitiu que a lei orçamentária pudesse ter ficado com essa discrepância. Por que discrepância? Porque vocês viram na aula passada e nas anteriores que a receita tem que ser igual à despesa. Você não vai fazer seu controle financeiro, orçamentário na sua casa, onde que a despesa é maior do que a receita, você não vai pagar. E, no entanto, nós estamos vendo aí no próprio estado do Rio Grande do Norte que em 2020 os próprios deputados estaduais aí permitiram isso acontecer, né? Pode ser um motivo amanhã ou agora, que é eleição, de vir a provocar um negócio desse aí nas eleições e falar que está errado? Bom, se até agora ninguém falou, não sei a realidade de vocês, eu não conheço, pode ser que sim, pode ser que venha à tona e pode ser que tenha um crime aí acontecendo, né, de alguma forma errada isso aí. Mas, ou tem algum decreto, alguma autorização para que isso possa ter ocorrido. Mas pela Constituição não se pode fazer uma lei dizendo que, olha, eu vou gastar mais do que eu vou arrecadar. É o que está aqui. O que pode ter acontecido é algum crédito aí que aconteceu e foi consertando isso aí ao longo do ano aí, do desenrolar do ano. Apesar que isso aqui é orçamento de 2020. Nós já estamos em 2021 indo para 2022 e não se tem a lei aí do Estado, certo? Então, como que se faz isso? Abertura de crédito suplementar, tudo é feito na LOA. Mas para chegar a pessoa escrever isso aqui, é que é o detalhe, né? Que é a situação que a gente tem que começar a dar uma estudada básica, como a gente vai estudar agora. E aí também um outro exemplo, esse aqui está muito mais organizado, que é do município de, de Natal. Deixa eu só sair aqui, o cara me atrapalha. Município de Natal, pronto. Que é a lei, ó, toda bonitinha. O município está mais caprichoso do que o estado, né? Você tem aqui, ó, Prefeitura Municipal de Natal, Administração Álvaro Costa Dias, tem o prefeito, tal, 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 equipe técnica, a lei, o número da lei, né, que depois de sancionada ela se tornou e aprovada foi o número que ela recebeu. Aí tem um decreto, pois não, né? Tem a lei aqui, ó, estima a receita, fixa a despesa, né, para o exercício. Essa lei, tal, 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 vai falando a mesma coisa. Pode ver, ó, tá vendo aqui? Eu estou mostrando rápido que eles veem a mesma Professor, situação. a tela Opa, tá, a tela tá congelada aqui no portal da transparência. do estado. Não, Então deixa eu. tá no de Natal. Tava no de Natal, mas não tava. O senhor tava passando, mas não. Ela permanecia Tá, estável. eu tirei e vou voltar ela para ver se vai. Ok.
Olha aí agora, Ah, joia. Agora tá. tá? O que eu estou mostrando é que é a mesma disposição, a mesma formatação. O Estado com qualquer outro, entendeu? Aqui a única diferença é que esse aqui ele quis colocar uma tabelinha, tá vendo? Então ele está colocando aqui a fixa, estima receitas, é, e as despesas, aqui ele está colocando tudo de uma vez. Observe que aqui em Natal, a única coisa que ele está falando que vai ser acima da receita é o orçamento de seguridade social. A despesa está maior. Mas como ele está com superávit, vamos colocar assim, em algumas outras, que é no fiscal e no geral, ó, no geral ele falou que matou. Tá vendo aqui, ó? A da Receita essa da Seguridade, professor, é o dos aposentados. aposentados, né? Previdência. Aqui em É, Natal tem um déficit muito alto. sim. Não, no Brasil ainda está ainda É, muito tá alto. enorme aqui. Mas o que eu estou querendo explicar e tentar demonstrar é que, no Eu, geral, na hora que soma entendi. tudo, bateu. Tá vendo? Ó? 3,150, tá vendo? 3 bilhões, 158, 400. A receita com a despesa, ou seja, ela não vai, o prefeito de Natal, ele não vai gastar R$ 1.000 a mais do que a receita está estimada. No Mesmo papel aí, dando né? esse déficit, mesmo, sim, mesmo dando esse déficit aqui, É, entendeu? certo. Mas ele juntou tudo e deu certo. Isso, bem colocado pelo Geomar, que a gente está falando da lei, né? A lei E a gente tem um pura e grupo aqui, simples, tá vendo? professor. Aqui tem um grupo Aham. do governo do estado com algumas prefeituras que a gente fica debatendo sobre o PPA, a LDO e LOA, viu? Então, Ah, bacana. isso a gente tem aqui esse. E é coordenado É, pelo FRN. joia. E olha para você, observa esse grupo aí do município de Natal, que a lei apresentada, o formato dela é muito transparente, entendeu? Ele coloca tudo bonitinho, ó, despesa por função, quanto que é a despesa do legislativo, da justiça, da administração, que é, né, toda ela, segurança pública, ele separou tudo bonitinho, entendeu? A receita, a despesa. Então, assim, a formatação em si não é o negócio aqui. O que tem que colocar aqui é o que a Constituição manda que se coloque dentro da lei, né? Observando aí, principalmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ele citou ela aqui, ó. Tá vendo? A Lei de Diretriz Orçamentária que disse para ele que ele tem que fazer isso aqui, que nós acabamos de ver na aula anterior. Então, a de Natal está muito bem organizadinha. Esses títulos das disposições, é, artigos, enfim, tal, isso tudo, no caso de Natal ou do Estado, eles seguem uma regra que é a mesma do Brasil inteiro, que é seguida pelo Congresso Nacional, que está no MTO. Né? Aí ele coloca os quadros, ó, tudo bonitinho e tal. Bom, isso aqui é só para demonstração, para instigá-los a poder olhar isso aí após a aula. Tanto a lei orçamentária da Prefeitura de Natal, como do seu município. Me cita um outro município aí. A gente pode ver aqui se tem alguma coisa que deverá ter. Né? Qual um outro município? Olhar, Caicó? olhe para Qual? Nabirim, professor, para ver. Parnamirim, Mirim. Aí Rio tem que. Grande do Norte. Porque tem no Pernambuco também, parece. Sim. Deixa eu só abrir aqui que eu compartilhei para vocês. Bom, então vou compartilhar aí para Professor, vocês. Sim, depois do senhor mostrar aí Parnamirim, eu vou votar junto aí com a colega vereadora Timbalba? Lídia. Olha aí o município dela também, Timbaúba dos Batistas. Tá, então vamos ver aqui, ó. Parnamirim. Tá o site da prefeitura, né? Vamos ver se tem algo aqui que possa nos cidades, serviços, um site mais complexo, mas você não consegue achar, tá vendo? Ó, você vai logo na transparência para ver se tem alguma coisa do que manda a lei. Por que que a gente está vindo aqui, professor? Porque a gente estudou até agora que isso aqui é lei federal.
manda fazer isso aqui? Quem manda fazer isso aqui? A LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA e a LOA, que está aqui, ó. Ele colocou no portal da transparência. Então ele está atendendo. Agora vamos ver se está atualizado, né? Porque o do Estado não estava. A LOA dele está aqui, eu estou pegando LOA porque está atualizado. Você vem aqui, tem orçamento anual, a lei número tal, de 29 de dezembro. Vocês estão tá dando para ver tudo aí, né? Tá não, aqui não tá aparecendo não. Não? E tá, eu estou Então, vendo. ó, é a internet. Tá só carregando. Eu vou abrir ela aqui em outro Aqui tá aplicativo. aparecendo, professor. Tá tudo certo aqui. Beleza, ó. Eu aumentei a tela aí, tá vendo? Ó, essa é a lei municipal de Parnamirim. Ela tá numa outra formatação, mas é o que eu tô explicando para vocês. Se vai ter rosinha aqui, se vai ter verdinho, se vai ter um ramo disso. Não, isso não é. A lei nunca vai. é, Você não vai estar infringindo a lei pela formatação em si. Claro que deveria ter uma formatação meio que padronizada. Esse caso aqui ele escolheu fazer assim. Bom, mas ele está cumprindo a lei? Está cumprindo a lei porque ele está disponibilizando o conteúdo mínimo necessário pela Constituição Federal, que nós vimos lá no artigo 165. Então ele começa com a disposição geral, todos fazem isso, né? Falando, nossa, é meio confuso, né? Mas é o que ele achou melhor colocar assim, olha, disposição geral, lei, estima, tal, 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 aí em vez de vir aqui para baixo, ele foi lá para cima de novo. Aí você tem que vir aqui, estimativa da receita, 507 milhões e 924 mil reais na receita desse município Parnamirim. Bom, ele está dizendo que vai arrecadar 507 milhões, mas quanto que ele vai gastar? Aí ele colocou separada a despesa. Ele está falando que vai gastar o mesmo 507 milhões e 924. Então, pelo menos na lei, ele está coerente, está tudo certinho, entendeu? Ele fala onde que ele vai gastar, tudo bonitinho. Então, ele está seguindo a lei aqui. Quem tem que fiscalizar a lei? O prefeito, né? Rosano. Quem tem que fiscalizar é a Câmara Municipal de Rosano. A gente vai falar um pouquinho na aula que vem sobre essas questões aqui de crédito. Toda lei traz isso aqui, porque é na LOA que você vê sobre os créditos suplementares. Que mais que é interessante? Bom, ele traz uns quadros, tudo igual. O que eu quero mostrar para vocês aqui, hoje a gente começou dessa forma, é que ele traz tudo, toda a formatação, mesmo que seja diferente a forma de apresentar, mas é os mesmos itens em todas as leis orçamentárias, tanto da União, como do Estado, como do município. Vocês querem ver o do Timbabua, né? Timbabua. Deixa eu ver aqui. Timbaúba. Timbalba. Não, é Pernambuco, não. Rio Grande do Norte. Timbalba dos Batistas. Não é isso? Vou Isso. compartilhar de novo. Tá bom, tem até o sitezinho bacana, tá bonitinho. Vocês estão vendo o site? Não? Sim, professor. Tem olha. Então, ó. Então, tá aqui o site de Timbalba, dos Batistas, tudo bonitinho. Site até bacana. Vamos ver a secretaria, deve ter algum aqui de. Ó, ele colocou finanças, tributação, mas administração e planejamento tá aqui em cima. São diferentes, né? Então ele deve estar com a lei aqui. Na administração, fala função, competência, tarará, mas não tem as leis municipais. Lei de acesso à informação. Vamos ver na transparência, porque aquilo não traz nada detalhado para nós. Tá vendo? O padrão já foi colocado para todos na lei federal, só que ninguém segue. Cada site é um mais difícil que o outro para você entrar, você não consegue achar. Conselhos, editais, legislação.
essa transparência aqui, ó, ela é muito complexa. Ó, ele colocou receita corrente líquida de 2017. Tá travado. Isso aqui não tá nem. Ele não tem aqui, não. Ele colocou uma legislação com a lei de 2017, mas não tem aqui licitação de 2021. Não tem nada aqui que fala sobre o orçamento, não. Não tem nenhuma lei municipal aqui. Se alguém achou aí, me fala, porque eu não estou conseguindo, não. Ó, administração, planejamento. Você teria que estar dentro da Secretaria de Planejamento, que é ele que faz. Ele só fala o nome do secretário. Não tem mais nada. Finanças de tributação não poderia ser, mas vamos olhar lá para ver se não está errado. Não, ele só cita o nome do secretário. Então você vem aqui de uma forma mais rápida para ver as leis municipais. As leis municipais não tem nada. Tem os decretos, os códigos, que está vazio. Por que eu sei que está vazio? Porque não tem aqui. Ó. Vamos ver essa lei municipal aqui. Nossa, começou lá em 1962, 2020. Ah, aqui, ó. A LDO dele aqui. Ó. Como é que eu sei, professor, que é LDO? Ou, aliás, LO. Porque estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2021. Então, ele colocou aqui. Observe que, olha que eu sou da área. O tanto de dificuldade que você teve para achar a lei do município de Timbalba dos Batistas. Tá todo mundo vendo a lei aí? Ah, aumentei a Sim, tela aqui um professor. pouquinho. Tá Então visível. ele coloca lá, né, faz saber que a Câmara Municipal de Timbalba aprovou, ele sancionou, ele coloca a mesma coisa, que ele não quis citar sobre muita coisa, já foi direto à receita, 21 milhões, e de despesa. O Ah, tá. Na orçamento de lá é verdade, parecido com o orçamento daqui, do município na de Rodolfo. ver- na verdade, a receita é 19 milhões, porque ele falou que tem uma dedução lá de 2 milhões. Ele não explicou ela aqui não, mas deve explicar mais à frente, na lei. 19 milhões e uma despesa também de 19 milhões, batendo aí os valores. Então, só o Estado mesmo em 2020 que não sei como que conseguiu passar aqui lá não, mas passou. Aqui ele explica, mostra onde está a despesa, ó, o gabinete Câmara 957.900, a Câmara está gastando, hein, Timbal? Secretaria Municipal de Administração também, e assim por diante. Está cheio de detalhes aqui, disposições. Ah, engraçado, ele só fez isso. Ele colocou a lei aqui do site só a receita e a despesa, só que ele não detalha ela aqui para baixo, entendeu? Ó, acabou, é isso aqui. Se quiser mais, você tem que ir lá na Câmara ou no órgão, no Diário Oficial, para pegar toda a edição da lei. Ele simplificou a publicação. Na lei nossa matriz, não diz que você tem que publicar pedaços, mas também não diz que é ilegal você publicar o pedaço. Então, há de se verificar isso aí, se pode ou se não pode, né? Porque eu entendo que a lei tem que ser toda divulgada, toda publicada. Mas é uma questão que não vem a nós aqui o escopo disso. Bom, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Eu mostrei três municípios, né, e a capital, e o estado, e aqui a União. Olha o da União como é que é. Nós temos o portal aqui da Câmara dos Deputados. Se você vier aqui em atividade legislativa, tem Orçamento da União. Quando você clica em Orçamento da União, ele abre essa boniteza aqui para vocês. E aí vocês têm aqui, ó, LDO, LOA, tá todo mundo vendo aí? E o PPA. E depois tem as outras coisas que a gente vai ver à frente também, até o final. Então aqui no caso agora que está na moda, vamos dizer assim, é a LOA 2022. Antes dela ser votada, sancionada, que até aqui no curso nós falamos em um momento atrás, não sei se foi aula passada ou retrasada, sobre as audiências públicas. Ah, sim, e na aula passada acho que o Juan também falou sobre os pareceres técnicos. São esse tipo de coisa aqui, Juan. A nossa consultoria aqui, ó, ela faz esse tipo de trabalho, isso é um parecer técnico. Ela vem aqui, ó, nota técnica conjunta, tá vendo aí? Ó?
recebimento. Então, a gente solta esses informativos, ó, mostrando variáveis macroeconômicas que afetam as receitas e despesas. Aí fala o técnico aqui, o pessoal do orçamento nosso fala, baseado em estudos, em defasagem, tudo, certo? Não é uma coisa assim de qualquer jeito. Aqui fala os principais, ó, orçamento fiscal e da Seguridade Social. Isso aqui, entenda, trilhões, viu? 4 trilhões 619 bilhões. Então, a receita e despesa, ó, sine qua non, tá vendo? Tudo planejamento para 2022 já. Líquido e refinanciamento, tudo batendo, tá vendo? A única coisinha que muda, claro, depois é ele separado por causa justamente do número de aposentados, aquela coisa toda, mas no final tá batendo a conta. Então, ele dá um estudo aqui, ó, resultados fiscais do governo federal, né? Quanto que foi o PIB, quanto que é o resultado nominal. Então você tem todo aqui, ó, o déficit primário implícito na LOA para o exercício financeiro de 2022 é de 49 bilhões, ou seja, nós vamos para 2022 ainda com esse déficit de 49,6 bilhões, mas nós estávamos devendo nos anos anteriores 170 bilhões, caiu muito, graças a Deus nós conseguimos, mesmo com pandemia. Então essa compensação aí realmente é mérito de todo o governo, né? E estados também que colaboraram de certa forma, senão não chegaria a isso. Aí tem o teto das despesas primárias. Então, ou seja, essa nota técnica auxilia, ó, tanto de limite de gastos, né? O Poder Executivo no ano de 2022 só pode gastar 1 trilhão 540 308 federal, viu? Os demais poderes 69 bilhões. Claro que isso aí vai ter créditos suplementares e tal. Aumentou aí praticamente quase 200 bilhões aqui a mais de um ano para o outro. Aí tem a questão da regra de ouro, que a gente vai falando, orçamento fiscal e seguridade social por natureza de despesa, ó, só de pessoal em cargos, ó, você vê que o ano 2020 foi empenhado 343 bilhões, autorizado em 2021 362 bilhões. Para a LOA de 2022 já está previsto 369 bilhões, ou seja, houve um aumento aí de 1,8% só em pessoal em cargos sociais. Se eu estiver falando coisa assim que você não está entendendo nada, não tem problema. É assim que é bom, porque você vai aguçar a curiosidade do básico que a gente está falando, que eu estou mostrando para vocês apenas. A gente vai poder melhorar isso aí nas próximas aulas com dúvidas que vocês possam ter, ou vocês vão estar mais afinados para buscar essas respostas aí que vocês vão estar aguçados, né? Olha só, o gasto com saúde e educação, todo ele detalhado aqui. Atendimento a emendas, como foi falado na aula passada. Então, por exemplo, esse ano de 2022 está previsto cada parlamentar poder disponibilizar para sua base 17.639.365 mil. Então, cada deputado e cada senador terá individualmente como emenda para distribuir para os seus apoiadores, né, sua base, 17 milhões. E a bancada de cada estado, aqui errado ou não, mas ficou decidido assim, as bancadas terão 212 milhões 873.920. Por que eu falo errado ou não? Porque a bancada do Rio Grande do Norte tem X municípios e tamanho, enfim. Mas a bancada de São Paulo e de Minas, por exemplo, é muito maior e vai receber o mesmo valor, entendeu? Então, às vezes, um ganha mais do que o outro. Mas a lei foi aprovada assim, as últimas, e ficou decidido dessa forma. Então, para quem é menor, acabou sendo melhor. E aí vem todas as considerações, inclusive para o ano de 2022. Por esse parecer, nós temos já aqui falando sobre o Auxílio Brasil, né, que é essa Bolsa Família melhorada e inovada. Ele fala, inclusive, sobre o que beneficiou, mas ele prevê aí 34,7 bilhões só para isso, para superar
essa conta aí. Aqui tem o orçamento dos órgãos, Poder Legislativo e Judiciário. Você pega aqui Câmara dos Deputados, por exemplo, ó, prevê uma despesa aí total de 14,559 milhões. Razoavelmente alto ou não, depende da ótica que se vê. Mas olha o Judiciário o tamanho. 54 milhões, é muito superior, né? Mas cada um sabe das suas contas, das suas despesas, né? O Ministério Público, o Poder Executivo como um todo, são as despesas analisadas pasta por pasta. Ou seja, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um dos relatórios, dos pareceres que nós temos apenas. Então aqui você tem toda uma construção para se atenar. E ainda tem a nossa comissão mista. Aonde que é obrigatória a comissão mista? Vocês lembram? Onde foi que falou que tem que ter comissão mista de planos, orçamentos e fiscalização? Hum? Alô? Não é no Congresso, não, professor? Câmara e Senado, junto? Não, mas eu estou falando quem determinou que tem que ter uma comissão mista de planos, orçamento e fiscalização. Aonde foi? Vocês já estudaram isso. Até responderam para mim outro dia. Não fui lá na Constituição de 88 e depois ela toda hora é tratada na LDO e no PPA e também na LOA? A grande inovação do orçamento para a União foi a Constituição de 88, que ela estabeleceu que criasse essa comissão mista entre Senado e Câmara. Por que mista? Porque é Senado e Câmara, justamente para não ficar um orçamento revisto, só por uma casa. Então, agora as duas casas tramitam e analisam conjuntamente. Ok? Então, essa comissão está na Constituição. Ela não é uma comissão qualquer, é uma comissão determinada pela Constituição Federal no artigo 165. Ela é uma comissão permanente. Permanente e obrigatória. Eu lembro o artigo, né, 165. 165, Constituição Federal. Do 165 a 169 só vai falar sobre orçamento público federal. Aí cada um é uma matéria. Nós falamos na aula passada. Se for a gente volta. Cada artigo trata da lei, da regra, o outro proíbe, o outro sanciona, o outro exige que se cumpra. Mas cada um tem sua colocação dentro da Constituição. Do 165 a 169, só falando de orçamento público federal. E um dos Professor, tem um problema na internet dele. Vocês estão escutando? Eu pensei que tinha sido o meu que tinha travado de novo. Também. Tacar na parede aqui. Pronto, acho que ele está voltando agora. Acho que ele saiu, ó. Ele vai voltar. Pronto. Tem um probleminha, viu, professor? Está sem som. Voltou agora. Pronto. Ouvindo? Tá jóia. Isso. Não, mas não era só a internet não, menino. Vamos compartilhar de novo aqui. Eu estava lá no Congresso,
voltar aqui. Pronto. Tá dando para ver aí? Eu estava falando que no Congresso é Ok. obrigatório por lei a divulgação e a transparência do cronograma de tramitação. Então, por exemplo, a lei federal, ele já coloca aqui para nós, né, toda a tramitação, ó, cronograma de tramitação, a origem, as orientações, desculpas e diretrizes para a elaboração de emendas. Ah, mas é a LDO? Não. A LDO mas não impede que você faça é, um outro manualzinho, tá vendo? Um vídeo palestra. Então, isso é público, viu? O que eu estou mostrando para vocês é público. Vocês podem entrar, estudar, ler, ver. Então, ó, a apresentação de emendas ao projeto, como vai se dar, é, tem uma orientação aqui do Departamento de Transferência da União, tem emendas de bancadas, como vai ser feito, e alguns vídeos, palestras. Então, tudo muito transparente. Eu estou dentro do site da Câmara dos Deputados, no orçamento da União. Então, esse é o resultado final, no caso aqui da LOA 2022, ainda está em tramitação. A gente está com a emenda ao projeto, que foi que é o projeto vindo do Executivo, manual de emendas, orientações, tem todo um conteúdo aqui para você poder buscar informação sobre a lei, certo? Isso é obrigatório, não só nos municípios, como no Estado, como na União. A União cumpre esse papel. Quem vê, bom, pelo que a gente tem sentido, só mesmo o pessoal ligado diretamente à União, mas é aberto a toda a sociedade. Então tem aqui as solicitações, precatórios, informações complementares, tudo baseado no sistema e tudo trabalhando em cima da lei orçamentária para ela ser sancionada e aprovada e depois cair em execução. Ah, mas isso aqui só está mostrando 2022. Nós temos as anteriores? Tem também. Você vem aqui, ó, 2021. Você clica aqui, ele já muda tudo aqui para baixo. Já está na lei, a lei é aprovada. Você clica na lei aprovada, ele já abre ela para você aqui. A internet hoje está muito, acho que geral, pelo menos para mim aqui tá. Essa é a lei da União, né? Lei 14.144, que é de 2021. Então, a lei federal, mesma coisa. Ele lembra que no estado ele fez o mesmo formato, né? Ele fala o que é orçamento fiscal, seguridade, investimento. Ele fala que em 2021 nós teremos aí 4 trilhões 325 bilhões de receitas estimadas, né? E ele coloca essa receita aqui, 4 trilhões de novo, e ele vai esmiuçando e vai colocar aqui que a despesa também é igual, 4 trilhões 181.004.69. Então, vocês observam que a União e os municípios estão seguindo a lei. Acho que o Estado aí que comeu bola aí nessa lei aí que eles divulgaram, ou então está com um erro ali de divulgação. Ok? Bom, isso aqui eu só queria mostrar como que se fica o produto final depois de aprovado e sancionado pelo governo federal. Agora nós vamos para a aula de hoje. Todo mundo vendo aí? Lei orçamentária anual? Professor, está aparecendo na tela de uma conversa no WhatsApp. Aparecendo na tela de uma conversa do lado.
Porque isso aqui que está aparecendo para vocês, né? Tá. Então agora vamos voltar aqui com o som. E agora? Só tá a lei orçamentária anual, certo? Ok. É. Vamos embora. Opa. Bom, a lei, como vocês viram, o resultado final, tanto da União como do Estado e como de alguns municípios que nós mostramos aqui, e eu acabei de falar também agora há pouco, ela estima a receita e a despesa. A LOA é para estimar a receita e a despesa. Por que estimar? Porque infelizmente a gente não sabe se vai ter aquela devida arrecadação e nem tampouco se aquela arrecadação vai dar de fato para pagar aquela despesa que está sendo planejada, como foi o caso do ano de 2020, que a pandemia acabou nos atropelando. Mas então ela estima. E de acordo com a Constituição, no artigo 165, a LOA também compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. O que seria isso? Deixa eu... Aqui merece destaque, né, nessa colocação, o princípio da unidade orçamentária, que diz que o orçamento é uno, né, único, ou seja, todas as receitas e despesas devem estar constando numa única lei orçamentária. Por isso, LOA. Isso não impede que possa ter algumas peças orçamentárias que sofram alguma consolidação de forma a permitir que o governo tenha uma visão geral do conjunto das finanças públicas. Então, às vezes, ele tem algum outro adendo, alguma lei complementar que possa visualizar ali de forma separada o seu orçamento, mas a lei principal, a LOA, tem que estar com todas as despesas e receitas estimadas. Este modelo segue a concepção da totalidade orçamentária, né? Onde múltiplos orçamentos que são elaborados de forma independente podem, à medida que vão se trabalhando, executando, sofrer ali uma consolidação e unificar de uma forma única. Por isso que nós temos, e eu acho que lá no histórico, numa das primeiras aulas, eu falei para vocês, foi criado o nosso Tesouro Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional, que hoje é o STN, né? Ou seja, nós temos um tesouro único, do Tesouro Nacional, que sai todo, recebe-se tudo e também se paga tudo. Diante disso, fica mais fácil entender a LOA, porque é uma única lei orçamentária e ela é composta de 3 peças. Observe o que está aí gravado aí, 3 peças: o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimentos. Então é o desenhozinho como é a LOA. A LOA é composta por essas 3 pernas aí: fiscal, Seguridade Social e investimentos. O que seria o orçamento fiscal? É o principal dos 3 orçamentos, né? Ele refere-se aos poderes executivo, legislativo e judiciário, quando houver, porque tem município que às vezes não trata o poder judiciário na sua peça. É permitido, mas quase que, assim, no geral hoje eu acho que todo mundo está tratando tudo o judiciário junto. Seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, o orçamento fiscal praticamente é tudo, né? Tem todo o orçamento no município da prefeitura, com seus órgãos, do legislativo, que é a Câmara Municipal de Vereadores, e o poder judiciário ali local também, quando houver. Porque às vezes não sei, por exemplo, Timbalba, não tem nem comarca. Então a comarca é de outro município. Então não compete ao Poder Executivo local fazer na peça do seu orçamento a despesa daquela, sei lá, posto de atendimento ou daquela jurisdição ali que não é dele, é de outro município. Entendeu? É de outro município ou às vezes é estadual. Acontece muito isso com polícia, né? Polícia militar, ou, por exemplo, bancos. Não é o caso aqui, mas um exemplo para tentar esclarecer o que eu estou tentando dizer. Por isso que ele coloca o judiciário quando houver, porque nem sempre o município tem o judiciário lá. A Leila mesmo falou que Timbalba é comarca de Caicó. Então, onde que tem que estar
o orçamento aí de Timbalba de Rodolfo Fernandes? Em Caicó. O prefeito lá, o Poder Executivo de Caicó, que coloca o orçamento ali previsto, estimativo daquele judiciário municipal ali para a comarca XYZ, entendeu? O orçamento da Seguridade Social, esse é mais pesado, né, que abrange aí todas as entidades e órgãos e os vinculados a ela, como saúde, previdência social e assistência social, da administração direta ou indireta também, como os fundos e fundações, e trata também de um orçamento de áreas funcionais, que cobre todas as despesas classificadas como de seguridade social, e não apenas as entidades e órgãos da Seguridade Social, como o parágrafo 2º do artigo 195 da Constituição Federal estabelece, que a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis, saúde, previdência social e assistência social, assegurada cada área a gestão de seus recursos. Porque eu não sei se vocês já ouviram esse dito popular e essa forma de se falar, mas nós temos o Poder Executivo, que tem a sua Secretaria de Saúde e sua Secretaria de Educação, que quase que é um poder paralelo, que é como se fosse um outro poder, porque o orçamento dessas duas esferas, saúde e educação, no nosso país, Brasil, eles são muito amplos. E a assistência social agora também não deixa de ser. Então, as secretarias que mais almejam e que mais têm recurso hoje no Brasil, até pelo atendimento da Constituição, que é obrigatório, é saúde, educação e assistência social. Então, por isso que tem vamos dizer assim, uma reserva na lei, tem um microfone ligado aí, para a Seguridade Social. E a outra perna é o orçamento de investimento, que é o orçamento das empresas em que a União, aqui União pode se entender também Estado, ou também a questão de municípios, né? Direto ou indiretamente detém a maioria do capital social. É o caso aí, por exemplo, abrange apenas investimentos de empresas estatais, no caso dos municípios, somente as empresas municipais. Eu conheci uma prefeitura, por exemplo, que ela tinha uma companhia de desenvolvimento local. E aí essa companhia, ela era estatal do município X, e esse município tinha que colocar na lei orçamentária o orçamento de investimento dessa empresa. Tem municípios que têm empresas estatais ali próprias, mas como também tem o Estado, como também tem a União. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa estatal, né? Ela é em sociedade junto com a União. Bom, continuando, nós temos aqui os prazos, né? O presidente tem que enviar para se fazer o projeto de lei orçamentário até dia 31 de agosto de cada ano. Junto com a LOA vem quem? Qual outra lei orçamentária que vem junto com a LOA? Normalmente todos os anos. Junto com a LOA é o PPA, mas não é a cada 4 anos. Não, pois é. Por que ela vai junto com a LOA todo ano? Porque ao se fazer o PPA, se permite também pela Constituição e se exige, de certa forma, a sua revisão anual. Porque nem tudo que você faz a longo prazo, no caso aí de 4 anos, não é tão longo, é médio, né? Nós vimos lá na aula de PPA, ela pode ser executada, porque planejar é uma coisa, executar é outra. Então, por exemplo, eu planejei fazer algo no PPA, no plano plurianual, para o ano de 2021, só que aí veio a pandemia e me desgastou. Quando for até 31 de agosto, a Câmara de Vereadores do município ou a Câmara Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte ou o Congresso Nacional aqui revisa certas ações
excluindo elas ou alterando elas ou até mesmo deixando elas totalmente fora do contexto, porque vai ficar um planejamento morto no PPA. E por que que tem que revisar o PPA junto com a LOA ali nesse período? Porque é justamente onde eu vou dizer onde eu vou gastar o dinheiro. Se eu não estou em sintonia com o que estava dizendo nas leis diretrizes orçamentárias, que é a LDO e o PPA, eu estou cometendo um crime orçamentário, porque a lei está mal feita. Então tem que estar Professor, um em sintonia com o outro. Pois não. aí essa revisão é de iniciativa do Poder Executivo ou do ou o Legislativo pode tomar, Tudo é a do gente tem que ter um executivo. critério do Executivo, né? O executivo tem que mandar para o legislativo, e o legislativo pode alterar, né, pode fazer as emendas que forem necessárias no texto, dentro das suas competências, aprovar e aí ele sanciona essa alteração. Por que Eu vou isso? ser Porque sincero com o senhor. uma lei só pode ser alterada com outra lei. Exato. Eu vou ser sincero com o senhor. Aqui em Rodolfo, acredito que em todos os municípios que eu tenha conhecimento, amizade, é a primeira vez que eu estou ouvindo o senhor falar isso. E aqui não é feito isso, não. Se for Olha, feito, observe direitinho. se for feito, Você nunca é na, votou. é, Você nunca votou, então. Nunca, não, nunca. votei. Agora, por Não, exemplo, mas eu digo revisar. Você nunca votou uma revisão. de PPA, não. Qual município aí? Rodolfo Rodolfo Fernandes. Fernandes. A É. gente vota a LDO e a LOA durante os 4 anos. Agora, PPA aqui, eu votei o de 2017, que vale até esse ano, 2021, e a gente Uhum. recebeu agora, a gente está analisando o de 2022 a 2025. Mas a gente chegava a fazer nós chegamos a fazer algumas emendas na LOA, na legislatura passada, mas nunca foi revisado o PPA, não. Até 2022, 2025, o quê? PPA? 2021, 2020. 3. Não, porque o PPA desse outro mandato nem até agora, 2021, é sempre um ano à frente. Não, não. É Você está no meio. O 2023. 2023. Se o seu município já está em 2025, moço, o negócio aí tá bom. Esse PPA que você está em vigor agora termina em 2023. Com ou sem. é, ou seja, o prefeito que vai entrar em 2024, que é a eleição para prefeito, ainda não vai pegar esse PPA que está em vigor ainda. Ele só vai alterar em 2024. 2024 a 2028. Não só ele, como todo. Todo o nosso contexto orçamentário. Professor, no caso, hoje a gente está executando ainda o PPA do prefeito anterior, aí a partir do próximo ano é o PPA do prefeito agora atual e ele seguirá por 4 anos até que o próximo sucessor vai ainda executar mais um ano até elaborar o dele. Isso, Sempre é um ano isso. Pronto, sucessor. é isso A aí. ideia é que o PPA ele seja uma política contínua, que o próximo gestor que entrar, ele não elimine programas ou ele não elimine obras que estão em andamento. O intuito é esse. Só que a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, elas vai ser anual, porque ela vai discorrer as diretrizes, os principais objetivos que o orçamento vai decorrer durante aquele ano orçamentário. No caso, esse ano, como ainda está executando do prefeito anterior, ou se é reeleição, mas está só foi o que foi colocado apenas foi a lei de orçamentária anual, que ela vai prevendo o que é o objetivo para que não fure o teto, para que não haja desgaste, assim sucessivamente. Não é isso? Por isso que tem que revisar o PPA todo ano. Pronto, Porque é isso aí é o que eles único falam no balizador, Quiriri. é o único balizador que você vai ter para ver se está cumprindo tudo que o Kelly acabou de falar. Isso, a revisão ela acontece e às vezes é para fazer alguns ajustes orçamentários. Vai que a gente pega um ano de crise que não tenha dinheiro e lá no O que PPA aconteceu? tenha lá estourando lá o meu mundo de dinheiro para gastar e vai que entrar em déficit.
negativo, então aí vai ter que fazer uma revisão para ajustar de acordo com a receita vigente. A Sinara parece que quer Pronto. falar também. O que Leila colocou aí, professor, no chat foi o que eu falei. Veio para a Câmara dessa forma também. Eu não tô vendo no chat, não. Deixa eu ver. Ah, agora sim. No bate-papo. Sim, não me recordo também não. O que chegou aqui diz que vai de 2020 a 25. Não, é porque Câmara não. Prefeitura Municipal é diferente da União, né? É por isso que eu estou falando 2021 a 2023. Aqui a nossa eleição ela não é no mesmo tempo da de vocês. Eu, por exemplo, eu sou cidadão de Brasília, então eu voto somente de 4 em 4 anos. Vocês votam de 2 em 2, na verdade. Porque vocês votam para prefeito e depois tem que votar para presidente. Então, os tempos é que mudam um pouquinho. Você está correto nas datas de vocês. O que talvez não está dando certo aí, que você está me relatando, é que você nunca tem lembrado de ter revisto aí anualmente o PPA. E isso aí já é grave. É, essa aí você tem que verificar com o pessoal da Câmara aí local, se nunca houve mesmo, se está tudo ok, aí cabe a fiscalização, de certa forma, de vocês aí para ver o que está ocorrendo. A gente pode, porque na transparência do município, eu não entrei no município de vocês, mas acredito que nem tem. Rodolfo Fernandes, depois a gente pode ver no final. Beleza. Né? Bom, continuando aqui, e é por isso que a gente está falando aqui na aula, isso é até bom esse tipo de debates, esses fóruns é para isso, né? Esse processo compreende também, para essa elaboração da LOA, e justamente por isso também, a participação de todos os órgãos. Aqui eu estou colocando SOF, novamente o nome SOF aqui, mas essa SOF aí você entende a Secretaria de Planejamento e Orçamento do seu município ou do seu estado, que é ela que norteia os trabalhos para fazer a lei. E aqui é onde está falando o OS, é as unidades orçamentárias. Por exemplo, eu tenho a Secretaria de Esporte e Lazer. Lá tem que ter alguém responsável pelo orçamento ali que vai juntar-se com o pessoal da Secretaria de Administração ou de Planejamento do município para fazer a elaboração da lei, certo? E isso utiliza-se para esse norte, para ele conseguir depois fazer essa elaboração da lei, algumas premissas. Primeiro, orçamento como um instrumento de viabilização do planejamento de governo, voltado para os resultados. Não adianta nada a gente fazer uma lei que não vai dar resultado algum. Aqui já se comentou, nós temos isso no papel. Bom, então onde está errado? Está errado porque não está cumprindo a primeira premissa aí, que teria que ser voltado para os resultados. A ênfase na análise da finalidade do gasto da administração pública, transformando o orçamento em instrumento efetivo de programação, de modo a possibilitar a implantação da avaliação das ações. Isso é grave porque você tem que ter essa premissa para fazer a lei orçamentária, mostrando a finalidade. Olha, eu preciso construir uma quadra de esportes no município de Timbalba dos Batistas, no bairro XYZ, porque o número de tráfico de drogas, o número de pessoas com diabetes, o número de pessoas que estão entrando em depressão por não ter uma atividade, ela é justificada por isso. Então, aí a finalidade é para isso, a justificativa é para isso, e você consegue avaliar as ações realmente, se foram eficazes e se trouxe o resultado. Senão, é impossível você mensurar isso aí, e o dinheiro realmente da administração pública vai para o ralo, se você não tem essa ênfase nessa análise. Acompanhamento das despesas que constituem as obrigações constitucionais e legais da União. Né? Não sei se vocês lembram, aí vem os índices lá de saúde, de educação, né? Esses índices, essas despesas constitucionais legais, que é a saúde, educação e assistência sociais, não tem como você não cumprir. Se você não cumprir, é crime de responsabilidade fiscal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, parágrafo 2º. O ciclo orçamentário é outra premissa, desenvolvido como processo contínuo da análise e decisão ao longo de todo o exercício, que o Kelson acabou de colocar aí. Esse ciclo orçamentário ele tem que ser analisado, tem que ser revisto, tem que ser visto na execução contínua.
Outra premissa, avaliação da execução orçamentária com o objetivo de subsidiar a elaboração da proposta em si, né? Com base em relatórios gerenciais, conferindo racionalidade ao processo. Você pega a execução orçamentária do ano anterior e subsidia, você tem base por cima dela, uma racionalidade do que foi gasto, do que não foi gasto, para poder fazer aí a elaboração da própria lei do ano seguinte. A atualização das projeções da receita de execuções da despesa e de elaboração da proposta orçamentária, com o intuito de se atingir as metas que foram fixadas na LDO. Lembra lá na LDO que nós temos que ter o anexo de metas e também os riscos? Então, para a gente atingir essas metas, nós temos que ficar tendo essa atualização da projeção de receita e de despesa. Agora mesmo a gasolina vai subir de novo. Isso aí vai gerar um problema. Com certeza as metas fiscais, né? Dilma falava muito de meta, não atingiu a meta, se dobrar a meta, virou até meme, piada. Mas ela estava falando era disso. Mesmo sendo economista, brincando e tal, como o povo achou que era brincadeira, mas ela estava falando exatamente sobre essas atualizações dessas projeções, porque senão você está descumprindo a LDO também. E a elaboração do projeto e execução da LOA realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, permitindo o amplo acesso da sociedade. Nós vimos isso aí no estado do Rio Grande do Norte, então não tem essa primícia, né? Nós estamos um ano atrasados lá. Tem município que está melhor do que o próprio estado, então isso é grave, certo? Cabe a observação aí de cada um com relação a isso. No que concerne especificamente a elaboração da proposta orçamentária, essa deverá estar compatível com o PPA. Aqui no caso está 2020 e 2023, porque está se baseando pela União, mas o seu aí, do seu município e do estado. Com a LDO e os ditames da Emenda Constitucional número 95, que é a EC 95, de 2016, que instituiu o novo regime fiscal, que vigorará por 20 exercícios financeiros, por meio da inclusão dos artigos 106 a 114, no ato de disposições constitucionais transitórias. O que ocorre? Para se fazer a LOA, você tem que observar o que está no PPA, na LDO e na Emenda Constitucional 95, que é a questão da obrigatoriedade dos porcentagens da saúde, da educação e da assistência social. Aí você fala assim, é uma lei anual. Então, se eu tenho que ficar observando o PPA, como que o PPA não é revisado? Não tem como, ele tem que revisar. O ano passado nós tivemos Covid. Com certeza o que estava lá no PPA elaborado nos anos anteriores não bateu. Então ele tem que ser revisado porque a sua lei orçamentária anual, que é a LOA, que vocês estão trabalhando nesse momento, alguns municípios já estão também trabalhando com a União, vai estar errada. Ela vai estar se baseando em qual PPA? O PPA que está único, aprovado uma única vez, ele vai até o fim dessa mesma forma? Não pode. Tem alguma coisa errada aí. Professor, sobre essas porcentagens, como a gente viu na aula passada, saúde é 15%, educação é 25% e assistência é 5%, é? 5%. 5%. Mas a assistência social, na verdade, ela sempre fica em aberto, né? Eu vou independente de política aqui. No governo Lula, esse 5% passou para 95%. Entendeu? No governo Bolsonaro, ele quase destruiu a assistência social, agora está voltando de certa forma, porque é obrigatório. Então, assim, eu estou falando a nível federal. Não estou nem citando, mas eu estou falando de federal porque o federal vai dando, de certa forma, mau ou bom exemplo o resto do país, a nível estadual e municipal, e vão seguindo. Então, assim, não tem uma regra fixa desse percentual. Você pode fazer a mais, menos é que não pode. Então, por exemplo, 25% da educação, se você fizer 24%, tá errado? Tá errado. Porque tá a lei. Inclusive, esses percentuais, está aqui no Congresso Nacional sendo discutido para acabar com eles. Já ouviram falar nisso? Vai se deixar livre, de certa forma.
Estou ouvindo vai tirar isso. Não sabia, não. É, nós estamos trabalhando aqui. O Bolsonaro mandou aqui uma medida provisória que foi rejeitada. No entanto, está sendo feito um estudo. Tem muitos parlamentares, inclusive parlamentares do Rio Grande do Norte. Nós vamos trabalhar junto com os tribunais para acabar esse tipo de situação aí. Para alguns é muito bom, para outros é péssimo, porque vai falar assim, mas aí vai abrir margem para ele não investir na saúde nem na educação. Não, com certeza vai se criar alguma outra regra, mas tirando certos percentuais, porque tem município, eu vou falar para vocês com certeza. Hoje mesmo eu trabalho muito com Minas Gerais nesse momento. Tem muito município que não está conseguindo gastar o dinheiro da educação. Não tem como gastar. E a assistência social, então, a gente coloca horrores de dinheiro nos municípios e eles não têm aonde gastar. Então, acaba que não gasta. É mal feito esse planejamento desse jeito. E a Constituição, com essa regra de 25, né, 15, e na saúde não serve de exemplo, porque na saúde eu acho que os municípios eles extrapolam, passa dos 15% pela necessidade da falta de gestão no geral. Então, em vez de gastar 25, eles acabam passando para 29, 30, 35, né, passa de 15%. Ocorre o quê? Que depois o prefeito fica sufocado, porque ele não consegue diminuir. Como é que você tira a saúde do povo? 25 é educação, no caso, né? E 15 saúde. Aí tem município aí aqui que em gasta mais. Natal tem que botar mais 10% numa lei municipal, acredito. 35%. Pois como a Constituição permite as legislações estaduais e municipais serem, de certa forma, independentes, não ferindo a Carta Magna, se permite esse tipo de situação, dele colocar 35%. Só que o que ocorre? Hoje, a União transfere para os municípios, bacana, recurso até é bom, está sobrando em muitos municípios. Mas e o dia que faltar? Aí o prefeito aí do município está enrolado, porque ele não vai conseguir atingir essa lei municipal de 35 nem a pau. Que é o que está acontecendo. Hoje, na educação, ainda está bonito, porque realmente com essa pandemia ficou, né, sem aula, nós estamos todos virtuais, então sobrou recurso. Na saúde, eu acho que já não dá para fazer isso aí. Se ele colocar lá no município de Natal, vai ser, sei lá, 30%. Morreu o prefeito. Eu não queria ser prefeito de Natal nunca na minha vida, porque eu não vou cumprir. A hora que eu não conseguir cumprir, eu estou preso. É verdade. Isso quem tem que rever e tem que ver os vereadores, os deputados estaduais, como eu estou citando para vocês aqui em primeira mão para alguns, que a União já está trabalhando nesses índices, quebrando o maior pau aqui o mês passado, não sei se vocês viram, o William Bonner fez uma propaganda aqui sobre isso. A gente começou brincando de Fundeb, que também é outra coisa que a gente já está revendo, para acabar esse tipo de pios, esse tipo de situação, porque na cabeça do governo atual, muitos municípios não vão conseguir. Tem município, como é o caso de Natal, que está dando exemplo, que consegue até passar para 30, 35, bacana. Mas a hora que ele não conseguir, ele está morto. Ei, professor, o Tá. senhor falou aí sobre o piso, o Fundeb, eu acho que o senhor viu, né, a nota técnica da Confederação Nacional dos Municípios a respeito da previsão do piso do magistério para o próximo ano, 2022, que salvo CNM, engano, né? que é de 31, alguma coisa por cento. Aí isso aí que o senhor falou agora me chamou a atenção, porque, sinceramente, eu sou filho de professora, já exerci aqui por um curto período a função de professor substituto, mas hoje, como representante do povo, e também temos que olhar para as finanças do município, porque se o município quebrar, todo mundo quebra. Então, tem município que é impossível dar esse aumento aí, cara. Não funciona. impossível. Não é assim. Aí o difícil é os caras que se usam da politicagem, que acaba fazendo a cabeça do eleitor e achando que quem votar contra um aumento desse está votando contra a população. Sim. É muito difícil a É situação. muito complicado isso aí para os prefeitos próximo ano. Eu tenho ficado muito preocupado com isso aí, caso passe. Mas como o senhor já está dizendo que está tendo todo esse movimento aí, esse quebra-pau aí em Brasília, talvez essa previsão não passe apenas de uma previsão mesmo, né? Não se torne realidade.
Até porque a União também não vai dar aval para isso. Vocês podem pegar a LDO aprovada, vocês viram pelo próprio salário mínimo. Salário Exato. mínimo praticamente congelou aí nos 1.000, não passa de 1.100, 1.200, não está indo para frente. Estava num ritmo crescente, nós estávamos até alegres, felizes, que todo ano estava aumentando aí faixa de 200, 300 reais o salário mínimo. O ano de 2020 para cá a gente teve que dar uma segurada ali, botar na banguela. Nem engatou nem ré, nem marcha nenhuma para frente. Deixou na banguela, porque eu não tenho como pagar, ué, não adianta. E por que não tem como pagar? Vamos ser bem franco. Por causa de tanta legislação desnecessária que esse país tem. A gente tem muita lei que inibe a outra lei. E aí o executivo, o legislativo também se perde, porque é muita regra para pouca ação de fato. Entendeu? Essas leis orçamentárias, eu não estou puxando sardinha, mas esse governo atual começou lá na Miriam Belchior, que foi a ministra do Planejamento aqui do governo Dilma. Ela já reduziu bastante, eu falei isso em uma das primeiras aulas. As ações orçamentárias, ela já reduziu bastante o orçamento. Michel Temer veio no que ele pôde fazer, já deu uma costurada melhor, e agora o Paulo Guedes já fechou muito mais ainda para ser muito mais concreto. Mas o que acontece? A lei orçamentária sozinha dá conta de fazer alguma coisa? Não dá. Porque a Constituição manda outras coisas, tem que mudar a Constituição. Nossa Constituição, tanto remendo que está, seria melhor, o Michel Temer até provocou isso, mas o povo não quis, não sei se vocês lembram, nós iríamos fazer uma nova sistemática até de governo. Ele queria fazer a figura do primeiro-ministro, Michel Temer. Não é? Para mudar, o país tem que ter uma transformação. Do jeito que está, a gente está indo aí, estamos muito melhor do que muitos países do mundo, mas se a gente não tomar cuidado, a hora que explodir a panela de pressão, não vai sobrar nada. Porque esse tanto de lei, uma mata a outra. Beleza? Vamos seguindo aqui então. Deve-se também efetuar, aqui ó, você acabou de falar, e eu também falei. Deve-se também efetuar revisão das ações orçamentárias atuais, no sentido de evidenciar no orçamento relativamente às atividades e projetos somente as que entregam os produtos e serviços finais à sociedade ou ao Estado, minorando assim o alto grau de pulverização das programações orçamentárias existentes, sendo admitidas, entretanto, algumas exceções. Ou seja, se você não faz revisão, você não tem a clareza se você está entregando para a sociedade aquilo que você aprovou lá na Câmara de Vereador, na Câmara de Legislativa Estadual ou na Câmara Federal. Porque eu tinha uma programação para fazer 1.000 academias ao ar livre. Veio a pandemia. Cadê o povo para ficar lá na academia se foi feito lockdown para meio mundo de lugar? Entendeu? Joguei dinheiro à toa numa programação que tomara que não tenha sido executada. Um exemplo bobo que eu estou falando aqui por conhecimento apenas. Então são essas coisas que se você não revisa o PPA e não se baseia na lua anterior para ver o que está concernindo, né? Ó, se vocês acompanharem aquele site que eu mostrei no início da aula, da Orçamento da União, vocês vão ver que a nossa LDO de 2020, de 2021, foi alterada assim, eu acho que umas 30 vezes. Alterada como? Porque houve votação no Congresso Nacional com outra lei alterando a lei principal da LDO. Por quê? Por causa dessas revisões aí, para se adequar à pandemia. Cancelando programações. Houve um momento que saiu na mídia que todo mundo reclamou do cancelamento das universidades. Quem cancelou o quê? A lei. A LDO foi lá, mudou sua LDO, foi feita uma outra lei alterando ali o cancelamento das universidades, foi feita uma alteração no PPA, então teve uma revisão do PPA e alterou, por consequente, a lei orçamentária vigente, a LOA vigente, que no caso foi 2020. 2019 também teve esse cancelamento, foi até aquele ministro Van Traub, né? Ele que provocou isso aí. Então tem que ter a revisão. Observação: entende-se aqui como insumo estratégico aquele identificado pelo órgão setorial em conjunto com a Secretaria de Orçamento Local. Aqui eu estou falando SOF, mas SOF é para mim, mas para você aí é do seu município ou do seu estado. Né? Então o insumo é aquele que foi identificado pela Secretaria de Planejamento Local, aí, cujo a interrupção do fornecimento pode comprometer a produção de bens e serviços ou a expansão de fornecimento destes à sociedade ao Estado.
Por exemplo, eu tenho, não sei, um exemplo, tá? A distribuição de cestas básicas, as APAES. Se o município deixa de fazer isso dentro da sua rubrica orçamentária, aquela APAE vai passar necessidade de alimentos? Vai. Então, não pode ser comprometido. Então, tem que ser revisto de forma que permaneça. Não pode ter interrupção. Exemplo, as transferências que os municípios fazem, não sei aí no Rio Grande do Norte se tem dessa forma, mas eu acredito que sim, é padrão. As entidades privadas sem fins lucrativos da área de saúde, que são as Santas Casas, né? O município tem um convênio, tem um termo de transferências mensais às Santa Casas para suprir o atendimento que elas fazem, mesmo sendo entidade privada, das vezes do SUS, dos atendimentos SUS. Se isso for interrompido, o paciente SUS que está internado numa Santa Casa privada dessa vai morrer? Vai. Então não pode, tem que manter, porque a Santa Casa não é obrigada a atendê-lo particular, porque foi contratualizado com o município. Um exemplo bem básico do que a gente está lendo aí. Bom, nesse sentido, desculpa, no decorrer da análise qualitativa, compete aos órgãos e os setores do município, do estado, da União, identificar as ações que no ano anterior gerou de fato os bens e os produtos finais, a sociedade, né? E esse grupo também de ações deverá, em princípio, ser mantido para o próximo ano. Durante o processo de revisão da LOA, do projeto de LOA, porque se faz o desenho, o rascunho, que é isso que eu estou mostrando para vocês, as primícias e tal, esse material tem que ser relido depois, viu? A gente está falando só do projeto da lei. Você revisa a lei também antes de entregá-la para o prefeito, ou para o governador, para o presidente da República, entregar para o legislativo analisar. Então, deve-se avaliar a clareza da ação em relação aos benefícios a que se propõe, avaliando a sua concepção. Além disso, a relação de insumos contida na descrição da ação deve guardar relação direta com o produto e com a finalidade da ação. Dessa forma, garantir a efetividade pretendida. Foi o que eu disse. Eu vou fazer um aquadesporte ali, por quê? Então tem que ter a garantia que esse aquadesporte vai servir para isso ou para aquilo. Eu vou fazer um programa de limpeza urbana, porque a cidade está muito suja e essa sujeira está causando em muitos casos de dengue. Então são várias áreas envolvidas, tem que estar isso previsto, porque vai ter que ter custo. Nada sai de graça, não existe almoço de graça. Então tem que estar de forma clara esses insumos, esses estudos, essas avaliações que cada setor da prefeitura, do órgão executivo, tem que se desenhar e fazer em conjunto para fazer uma lei orçamentária para ser apresentada à Câmara de Vereadores. Verificar, para tanto, se o conjunto dos seguintes atributos permite a compreensão da ação. Uma ação tem que ter o título, a descrição, o detalhamento da implementação e o produto, e além das análises dos demais atributos da ação. Então, eu vou fazer uma ação de limpeza, ela tem que ter um título, limpeza urbana. Qual a descrição? A descrição dela detalhada dessa implementação tem que ser colocada. Olha, nós vamos começar pelos bairros mais carentes, onde não tem como chegar um caminhão de lixo, sei lá, por exemplo. E esse caminhão de lixo não chega, mas nós vamos adaptar aí umas motos com as carrocerias atrás, com uns tambores, uns negócios para pegar esse lixo, vamos provocar uma reciclagem. Então tem que ter detalhamento de implementação dessa ação. E além das análises, né? Bom, a LOA, ela tem 11 etapas. Ela possui na sua elaboração isso tanto na União, como no Estado, como no município. Ela segue um desdobramento de 11 ações, de 11 etapas para se elaborar uma LOA. A primeira, eu não vou ficar aqui está responsável porque está se baseando na União, SOF, mas entenda, SOF é o seu município aí, a secretaria é responsável. Então, o primeiro etapa é o planejamento do processo de elaboração. Ali se discute a definição da estratégia, as etapas de cada um, por exemplo, quais são os agentes responsáveis. É o menino lá da Secretaria de Saúde que mexe com o orçamento da saúde, ele vai me passar as despesas
despesas, as receitas, o quanto que se gasta, o quanto que se recebe, o quanto que isso, aquilo, esse agente é o papel de cada um nesse processo de elaboração. O fluxo desse processo, a instrução para detalhamento da proposta no setor e a publicação de portaria unificada desses processos. Isso tem que ser feito no município, na União e também no Estado. A segunda é a definição das macrodiretrizes. Aí cada setor, aqui está a União, exemplo, mas cada um, porque essas macrodiretrizes vai amarrar lá na LDO, que é obrigatório, lembra das metas físicas, os riscos fiscais, ela vai fazer essa amarração para ver essas metas, esses riscos e objetivar aí a política do município, né, monetária, para ver quem normalmente faz isso é a Secretaria de Fazenda do município ou do estado, né? E eles fazem eles provocam esses demonstrativos de margem. Nós temos aqui uma margem de um superávit. Quem vai definir as diretrizes é essa secretaria específica, que é uma etapa obrigatória da lei. E a terceira etapa é a revisão da estrutura programática. Como vai se dar essas programações tem que ser revistas e revisadas. A quarta é a elaboração da pré-proposta, que aí já envolve a elaboração de estudo e projeções fiscais, baseado na LDO, a definição da validação dos pré-limites, as divulgações de referências monetárias. Tem todo um procedimento que nem todo município talvez faz etapa por etapa, depende da realidade. Aqui vocês vão achar um nome estranho, mas eu vou falar dele rapidamente, que é a avaliação da NFGC para a proposta orçamentária. Essa NFGC, ela estima as receitas e as despesas que compõem essa NFGC para a proposta orçamentária. Sem essa estimativa, que eu vou falar daqui a pouco, que é NFGC, você não consegue fazer a lei orçamentária de acordo com o que é proposto. Mas isso tem no meu município? Tem. É porque quem está fazendo, os agentes responsáveis, o secretário responsável, amando, lógico, delegado pelo prefeito no poder que lhe compete, não dá esses detalhes, essa riqueza que você está vendo aqui no curso. Você, às vezes, é o vereador como Juan, né, ou um secretário ali que não está envolvido nesse detalhamento minucioso dessa lei. O sexto, estudo, definição e divulgação de limites para a proposta setorial. Tem que ter um limite ali por setor, né? A Secretaria de Esportes, não sei se vocês viram numa lei que eu demonstrei rapidamente ali acho que foi Natal, estava lá quanto para cada secretaria de isso, tem tantos R$1.000, não sei o que, então tem limites. Quem faz esse estudo de definição dos limites para essa proposta no setor de cada um, também é essa sexta etapa aí, na LOA. A captação da proposta de cada setor, né? Secretaria de Cultura, Secretaria de, Agricultura, Desenvolvimento Social, pega toda a captação deles, o que eles precisam, é a sétima etapa. A oitava é a análise e ajuste da proposta, porque eles mandam, mas quem tem que decidir de fato é a Secretaria de Planejamento e Orçamento do município, é o secretário lá com sua equipe. O fechamento e a compatibilização e a consolidação é feita também na nona etapa, e aí vem a compatibilização com as outras leis, Constituição Federal, o PPA, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO. Aqui que é visto a compatibilização, já na nona etapa. Na décima, a elaboração e a formalização da mensagem presidencial, mas entende a mensagem do prefeito ao presidente da Câmara de Vereadores, a mensagem do governador ao presidente da Câmara de Deputados Estaduais e, aqui no caso, a mensagem presidencial do presidente para o nosso projeto aqui no Congresso Nacional. Tem que ter uma mensagem. Aí ele manda a mensagem com o texto e os anexos da lei, né? O texto que está sendo discutido, que ele acha que deve ser aprovado assim, entregue para as câmaras legislativas para ser analisado e, se for o caso, aprovado como ele pediu ou alterado conforme manda a Constituição, que é prerrogativa. E a última é a formalização e as informações complementares que precisam dentro dessa lei. Às vezes vem a peça na décima etapa que vem para a Câmara de Vereadores,
eu vi um caso aí agora, eu acho que foi a Leila que me disse, o PPA veio com erros, então ela teve que voltar. Então isso aí é essa 11ª etapa aqui, que é a elaboração e formalização das informações complementares. No caso aqui está na Lua, mas lá no PPA a mesma situação. Veio com um erro aqui, alguma coisa, ela volta e complementa e devolve para o Poder Legislativo analisar. Bom, a gente falou ali do NFGC, que é necessidades de financiamento do governo central. Esse governo central entenda-se o governo do seu município, ou estado ou união, né? Aqui se aplica o exemplo à união, mas é praticamente a mesma coisa. O que é isso? É o monitoramento dos cumprimentos das metas fiscais. Ele tem que ser contínuo. Dá-se durante todo o processo de elaboração e execução orçamentária. Nesse sentido, o cálculo dessa necessidade de financiamento serve como referência para evitar a trajetória dos principais itens de receita e despesa. Por exemplo, no caso de redução de receita, que foi estimado em um certo momento, é necessário acomodar a despesa de forma a não comprometer as metas já assumidas na LDO. Ou também pode ocorrer o contrário. Houve uma estimativa de aumento, também pode se aumentar as metas, mas tem que fazer o quê? Ajustar junto com a LDO, entendeu? Então só é possível nessa necessidade de financiamento. Um exemplo aqui, talvez para alguns possa ser mais básico, tem muita proposta voluntária no Siconv, né? Eu acho que todos aqui já devem ter visto Siconv, ouvir falar no Siconv, que é o Programa Nacional, agora é Plataforma Mais Brasil. Então as prefeituras vão lá e lança-se, candidata-se a comprar ali motoniveladouro numa proposta voluntária daquela, ou pavimentação, ou pórticos turísticos, enfim, diversas propostas voluntárias ali, ou até mesmo por emendas parlamentares. Só que tem um porém, existe um tal da contrapartida, que é determinado na LDO, obrigatório. Se você for analisar essas contrapartidas, se o prefeito não tomar cuidado, elas ficam maior do que a lei que foi aprovada. Ele não tem essa contrapartida. Então essa meta dele, o planejamento dele está furado. Ele tem que rever isso constantemente. Ele não pode simplesmente almejar ter um recurso que exige dele uma contrapartida sem saber se essa contrapartida realmente existe. Por isso que as propostas voluntárias... Pode falar. Pode concluir. Por isso que essas propostas voluntárias, ela nem sempre é bom para você, porque ela não se enquadra às vezes no seu município. Ela mesmo sendo permitido que seu município faça isso, mas você não tem a contabilidade de fato que permite que você vá alcançar pagar essas contrapartidas. Você vai criar um problema para você. Você quer falar alguma coisa, irmão? Alguns contadores dizem que pode, outros dizem que não pode, aí eu sempre fiquei com essa dúvida. O senhor falou aí a respeito do antigo Siconv, né, que hoje é a Plataforma Mais Brasil. Sim, sim. Casas legislativas podem também se inscrever na Plataforma Mais Brasil para angariar algo ou somente prefeitura? Eu nunca vi nenhum caso de Câmara Legislativa ter a necessidade de algum recurso nessa natureza. Por quê? Primeiro, não se tem recurso para construção de câmaras, né? Isso é ilegal. Só se tem isso aí na região do norte do país, que é um projeto que é desbravamento único do Ministério da Defesa, mas é para a criação de um novo município, criação de uma nova localização, de um novo local, que é Calha Norte, programa Calha Norte. Acaba que está indo meio muito de gente aí nesse Calha Norte, disfarçadamente, e consegue recursos para isso. Agora nós temos a transferência especial, que foi uma emenda alterada aí na Constituição, permitindo que eu passe recursos diretamente para os municípios ou para o Estado, embutidos no FPM, e que ele possa, sem ter convênio, contrato de repasse algum firmado, fazer o uso dele do jeito que ele quiser. Mesmo, claro, respeitando aí a questão de licitação, aquela coisa toda, e tenha um bem comum, uma ação
municipal maior em volta disso, que seja comum. E aí tem prefeituras que eu vi fazendo até inclusive reformas do próprio prédio e também das próprias câmaras. Bom, mas isso não está no Siconv. Não está lá no Siconv. Siconv é para contrato de repasse para convênios. E agora, muito pouco, entra-se algumas ações da saúde e da educação para equipamentos, né? Qual o contrato de repasse que se firmaria diante da Constituição Federal junto com a Câmara Municipal? Não tem. Eu não posso suprir a Câmara Municipal porque cada município tem sua arrecadação própria, cada estado tem sua arrecadação própria. Por isso que nós temos essas diferenças de ICMS também. Se você não é capaz de se manter, não pode existir. Hoje nós temos 5.000 e tantos municípios, por isso que uma época atrás foi colocada até junção de municípios, né? Não sei se vocês lembram. Municípios muito próximos, que estavam passando dificuldades, eles queriam juntar eles e fazer um só. Ou ainda dividir estados, como foi o caso de Goiás com Tocantins, porque era muito grande, aquela coisa toda. Então, isso é para tentar facilitar as arrecadações. Só que quando você separa, você está dizendo também que eu tenho minha legislação própria, eu me viro daqui para frente. Então, órgãos públicos como Câmara e prefeituras ela mesmo tem que se virar nos 30 para conseguir certos recursos para si próprio. Nesse aspecto de poder, né? Gil, é interessante Não sei se respondeu. Essa nova emenda, né? Essa que vai direto já para a conta da prefeitura, que iniciou esse ano, né? Não tinha ainda Não, ano passado. emenda. Foi o ano passado, né? Esse ano Esse já vai para o segundo. O segundo ano. Esse ano foi mais interessante que eu tive noção através do MDB, que nosso município aqui é do MDB, e o deputado Walter, ele iniciou já esses repasses e a gente teve noção. É algo interessante, desde que também os prefeitos eles saibam como utilizar esse recurso para determinado fim, porque, vamos ser sinceros, que às vezes reformar uma Câmara ou reformar uma prefeitura não é tão importante como reformar uma escola ou um posto de saúde ou um hospital. Sim. É uma forma mais fácil do recurso entrar, mas também que seja melhor utilizado para um fim benéfico à população. Eu sei que as câmaras ela têm uma importância representativa como legislativa, como também a prefeitura, mas que existe muitas mais prioridades dentro do município que deve ser melhor visualizada. Isso é questão de gestão, né? Se você pegar a Câmara Federal e fala, mas Brasília tem muito dinheiro. Não, se você for analisar, é a mesma proporção de acordo com o seu tamanho. A questão é a gestão orçamentária de cada um. O orçamento que é dado para cada instituição para cada poder, já prevê esse tipo de situação. Se ela não tem esse orçamento, é porque ela se perdeu em algum dado momento histórico do seu orçamento e se compromissou em despesas que se tornaram até, entre aspas, obrigatórias hoje, que ele não consegue tirar. A maioria que eu vejo hoje no país, o compromisso maior, às vezes, está sendo mais com a remuneração, com o plano de saúde, com essas coisas. Esquece o patrimônio local e aí depois não consegue, não. Timbaúba não tem sede própria do legislativo. Aonde está o problema? O problema está na gestão orçamentária do município, do próprio legislativo. Eu conheci um município chamado Sete Lagoas, aliás, conheci não, fui até secretário dele, em Minas Gerais, também não tinha sede própria. O que ele fez? Ele começou a cortar despesas na carne, juntou-se recursos e hoje está com um prédio enorme, feito por ele mesmo, pagando-se gradativamente ali as parcelas do todo o processo que foi feito. Só que ele teve que fazer uma luta árdua interna, ele começou a controlar-se internamente para se fazer isso. Adquiriu-se o terreno do município, o município cedeu, ele mesmo, como poder legislativo, entrou em acordo com o poder executivo, adquiriu-se o terreno, legalizou-se o terreno e foi construindo, porque comprar um prédio pronto muitas vezes é muito mais difícil. Nesse caso de sede de Câmara de Vereadores ou município, o mais fácil, e Estado,
o mais fácil é construir. Aqui em Brasília mesmo aconteceu o quê? Em 2000, acho, a Câmara Legislativa do Estado, do Distrito Federal, que é minúsculo, mas tem uma receita boa, ela adquiriu um outro terreno que fica próximo aqui do centro e construiu uma nova sede da Câmara Legislativa com recurso próprio, porque é assim que manda a Constituição. Eles cortaram outras despesas, obviamente, para chegar nesse nível. Exato, e há como também, organizando um orçamento. Vamos dizer que existe um orçamento da Câmara eu não sei qual dos municípios daqui, eu não entrei ainda a visualizar, mas aos poucos se dá para ir construindo, não é obrigado a construir ela de uma vez, vai licita a Sim. construção de baldrame, vai de De acordo com o Brasília recurso. mesmo gastou 3 anos para ser concluído. Exatamente. Sem também cumprir com suas obrigações. Sim, nem pode, né? E enquanto isso, ela estava utilizando o espaço da Secretaria Estadual de Agricultura aqui do, do estado, né? Bom, só para concluir aqui, ó, essa questão do NFGC, que é a necessidade para se ver, né, a questão de financiamentos, as principais despesas obrigatórias nessa questão que tem que ser analisado para não influenciar, né? Porque, por exemplo, tem municípios avançados que fazem empréstimos no Banco Mundial, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma capital e tal, fez empréstimos para fazer a conclusão do metrô. Só que o financiamento a dívida que ele ficou lá vai influenciar nessas despesas obrigatórias aqui, ó. Por exemplo, as transferências constitucionais, sobretudo aquelas associadas ao FPE, que é o Fundo de Participação do Estado, ao FPM, as despesas pessoais em encargos sociais, as decorrentes de dívida pública contratual imobiliária, os previdenciários, né, os precatórios. Então, tudo isso aqui tem que ser analisado, porque senão você vai incorrer no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque você não vai conseguir pagar as obrigatórias. Por quê? Porque fez mau uso de financiamentos e depois você se viu em dívidas que não consegue acompanhar, né? Bom, para terminar, vamos passar um videozinho aqui, rápido, né? Que já está dando 9 horas. E aí na aula que vem nós continuamos. Tá todo mundo vendo aí? Eu vou começar aqui, se não estiver ouvindo, me fala. De novo. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências.
Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a Lua não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, se inscreva em nosso Bom, é isso aí, né? Na aula que vem nós vamos continuar com a elaboração. A gente viu como funciona, grosso modo, a Lua. Tem muitas discussões aí, eu vi que o Juan está bem interessado nessas questões, até porque, como atuante na Câmara, tem que estar mesmo sabendo como funcionam os bastidores dessas questões aí, que é o faz-me rir é tudo nesse país e tudo que você vai fazer, não tem jeito. Uma outra situação que nós ficamos combinados, infelizmente sexta eu não posso dar aula. Eu tenho já um compromisso aqui com a própria Câmara e o Congresso e não vai ter como a gente fazer isso. Mas eu me compromissei a dar aula na segunda, né, que é antes do feriado, se vocês assim quiserem, e na quarta e na quinta e na sexta, se quiserem. Ou, se não quiserem, a gente passa até para outra semana. Mas aí estou à disposição de vocês. O João Marco até falou que a gente ia definir isso hoje. Professor, eu acho assim, como muita gente vai viajar esse feriadão, porque no feriado. Aqui o município, os dois vão imprensar aqui. Aqui também vai juntar. Vai, né? 1º e 2, vai. Na verdade, a semana que vem eu tô pra gente mais livre, né? Assim, por isso que eu tô me oferecendo aí pra gente... Aí, assim, eu quero combinar com a turma pra gente assistir quarta, quinta e sexta. Por mim, vocês que mandam. A Leila falou que pode ser. Eu mesmo sou um que viajo. Eu acho assim... Vamos bater o martelo quarta, quinta e sexta? Pode, Juan? E a gente finaliza na outra segunda, né? Porque aí fica sendo... Quem paga o lanche é o vereador, Juan, viu? Na segunda-feira. O lanche virtual. Então, olha só, a gente está tendo aula hoje, dia 25. Eu vou pedir para vocês darem uma lida nesse material de hoje, porque tem muita coisa. Eu não terminei ele todo, eu paro no primeiro vídeo. Se vocês pegarem o material que eu disponibilizei no PDF, tem mais coisa depois do primeiro vídeo. E aí eu vou continuar ele na aula que vem e mais algumas coisas. Eu vou tentar demonstrar mais insights e portais agora na prática e, claro, a teoria junto para tentar ter uma noção mais clara das coisas. Tá bom? Posso dar um adendo aí também, gratuitamente, vamos colocar assim. Não estava previsto no plano de curso sobre Siconv, alguma coisa, se vocês quiserem também, pode tirar dúvida. Posso entrar na plataforma e mostrar. E também posso mostrar para vocês alguma coisa do CIAF, que é o Sistema Público Financeiro de Contabilidade. Eu tenho acesso. A gente tem até aí, só que aí tem que ser logo no início da aula, porque ele encerra o expediente dele às 8h30.
Então tem que ser 19 até 19h30 ali, eu tenho acesso liberado nele aí. Entendeu? Siconv seria bom, era um curso de Siconv, né? Era bom, né? Também a gente pode pensar nisso futuramente. Mas eu posso dar uma amostragem rapidamente só para Pronto. vocês sentirem, entendeu? O que que tem como ferramentas aí que vocês têm e que mesmo não tendo talvez o uso no dia a dia, você, por ser polvo, entendeu? Tem o acesso e não sabe. Hoje eu tenho acesso livre para isso. E eu vou mostrar os painéis que estão disponíveis também conforme a lei manda. Informação e conhecimento nunca é demais, né? Verdade. Verdade. É verdade. Por mais que a aula teórica seja chata, mas alguma coisinha dá para pegar e que vai levar e vai fazer Tem que saber diferença. ler. Não tem como. Não tem como. A gente não é obrigado a decorar É tudo, isso mas tem aí. que saber mais ou menos onde encontrar, né? Exatamente, é isso aí. Bom, eu espero que você esteja gostando aí, porque é muita matéria mesmo, é muito conteúdo, mas eu estou tentando passar uma forma bem básica, mas ao mesmo tempo um pouquinho meio avançada. Eu estou botando um pouquinho de coisa além para tentar adiantar aí e despertar aí. Eu vejo o interesse muito aí do Juan, do Kerson também, isso é muito bom. A Leila também foi Vereadora, né? ligada. Também, da Leila. Leila também é Leila. vereadora, né? A Joyce também não está aqui hoje, mas. Tá sim, a Joyce Tá está aí, sim. Joyce tá. Tirando 10 aí nos exercícios. Isso é bom. Professor, Vamos vamos fazer abrir as aquele câmeras. print? Vamos. Fale, Juan. Você ainda vai chegar no tópico dos créditos suplementares, crédito É da lei, adicional. né? Da lei. Da lei eu vou falar tudo. A gente Então, tá vou esperar o senhor chegar para tirar as dúvidas. Tá, a gente tá hoje é a quinta, né? Sexta aula. Tem 4 aulas ainda, dá tempo. Relaxa. Vai dar tempo. Próxima aula a gente vai falar nele. Fique frio. Melhores alunos vai ganhar um prêmio, né, da fundação. Vai, João Marco, que vai dar aí, mas o pessoal aí da Fundação do Rio Grande do Norte, eles estão preparando o brinde lá para vocês. Eu preciso que abra a câmera aí, porque o João Marco. Então, fala com lá. O Michel já tá aí. Tá tudo bem, Michel? Parece que você tava dormindo, Michel. Tô com essa impressão, Michel. Você tava puxando. A hora que abre, quando você pega a Leila até. A Leila tá de boa, a Leila eu sei que tá ativa aí. Tô só ouvindo. Então, vamos abrir a câmera aí pro pessoal. Isso. Mas tem que externar também pra gente saber se tá ouvindo certo, né? Porque talvez ouve, mas não é o que eu falei, não. Gutenberg tá de boa, Kelly tá aí na área. Faltando Joyce, Giscleide e Beatriz. Né? Pra gente tirar um print aí pra ficar o registro da turma aí. Pela quantidade de pessoas do exercício, hoje tá faltando mais ou menos 7 pessoas. Rapaz, saiu uma pessoa há pouco tempo, ó, porque tinha 11. Foi, Sinari. Deve ter caído. Não, ela falou que ela ia sair mesmo. Que tinha foi? Beatriz está sem câmera, tudo bem. Hoje eu vou participar não, professor da foto, desculpa. Diz Cleide falou que não vai poder não, a chapa não ficou legal não. Jorge, você vai abrir a câmera ou a gente vai tirar sem você? Então, vamos lá, sem as 3 mesmo. X para a plateia aí, né? Só um minutinho, deixa eu ver se funcionou aqui. Que eu já mando agora pro Geomark. WhatsApp aqui, só um minutinho. O Juan tá segurando, viu? Ele tá segurando no X. Pera aí. Porque tinha caído aqui, que eu tinha desligado. Voltou agora. Não sei pra vocês, mas parece que o WhatsApp ele deu uma mudada, né? Quando você coloca ele demora agora a centralizar. Vamos lá, eu acho que deu.
Beleza. Tá aí no WhatsApp do Geomark. Abração para vocês então, bom feriado. Então nós vamos nos ver na quarta-feira, dia 3, às 19 horas. Tá sem microfone, Geomark, não tá dando pra ouvir. Desculpe. Mas vai ser bom porque quarta, quinta e sexta que a gente vai lembrando tudo, sabe? Uma aula assim atrás da outra é bom. E final de quinta-feira vai ser ótimo. Viu? Isso. Combinado, então. Qualquer coisa Beleza. da Amazônia. Igualmente. Um abração a todos. Se tiverem dúvidas fora o que a gente já falou agora ou agora, pode me mandar no WhatsApp também. Estou à disposição. Joia. Manda aquela MP pro Geomar, que o senhor falou sobre o gasto aí na saúde, na educação, para Geomar colocar no grupo, por favor. Qual o que a gente está estudando para alterar os índices? Isso. Não é MP não, é um projeto de lei. Veio a MP, ela foi negada, essa MP ela reduziria esses índices, aí acabou, morreu, não existe, entendeu? Ela não caducou. Aí, para não ficar contrariado o governo, ele pediu algumas frentes, alguns líderes, inclusive do Rio Grande do Norte também, claro, para a gente pensar num projeto de lei para alterar logo de vez. E esse projeto de lei está em desenho aqui ainda no Congresso. A hora que tiver mais ou menos uma fumaça, eu passo para vocês aí. Show. Tá bom? Mas pode deixar. Vou desligar. Um abração. Um abração. Falou. Tchau.